Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. E no programa de hoje vamos falar sobre a terapia reencarnacionista. E quem lida com essa terapia, é tipo uma regressão que é feita com essa terapia, né? E para falar sobre esse assunto eu convidei Sirlene Alves. Tudo bem, Sirlene? Tudo bem, Mário. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, já estou me sentindo bem à vontade. Prazer em ter aqui no programa. Obrigada. Então, o que é a terapia reencarnacionista? Eu digo que essa terapia é a terapia que lida com a eternidade, né? Com os portais da eternidade. Por quê? Porque ela tem o foco na reencarnação. Então, são as vidas sucessivas que um espírito vem vivendo ao longo de sua existência. Então, não temos muitas vidas, temos uma só vida, a vida eterna. Temos existências na Terra ou em outros lugares, porque Sim. afinal são muitas as moradas no reino do Pai, não é verdade? Tá, mas a terapia, vamos dizer assim, a psicologia hoje, ela pega uma pessoa, ela vai analisar ela desde lá da infância, né? Segundo Freud fala isso, né? Tem que analisar a infância até a vida adulta. Isso. O que a tua terapia faz? Isso, a psicoterapia reencarnacionista, ela lida com as diversas existências que essa pessoa tem, por isso o foco na reencarnação. A psicologia, ela trata a pessoa justamente a partir do momento em que nasceu, desde a infância, porque ela não lida com o conceito que nós lidamos, que é personalidade congênita. Por isso que ela lida só até o nascimento. Alguns terapeutas já trabalham, alguns psicólogos, já na fase intrauterina, né? Mas a psicoterapia reencarnacionista, ela vai antes, né? Vai para antes. Porque a gente sabe, a gente comprova isso em consultório, que reencarnação não é apenas uma crença, não faz parte do misticismo. Se olharmos para trás e formos lá por volta do ano 550 depois de Cristo, até ali a própria Igreja Católica tinha como uma das suas bases a reencarnação. É mesmo? A partir do concílio de Constantinopla saiu esse conceito, né? Foi decretado que não existia mais reencarnação em função dos interesses da época, né? Do imperador e da sua esposa. Tá, então vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa está sofrendo de depressão, né? Está com algumas dificuldades. Sim. Tem uma ligação com alguma vida passada que ela teve? Tem uma ligação? Com certeza, com certeza. Personalidade congênita nos diz que você, Mário, se você quiser saber como é que eu fui antes, Isso. é olhar para você hoje. Porque nós carregamos ao longo do tempo as nossas características de personalidade. Sim. Então, se a pessoa já é depressiva há muitas existências ou há várias existências, fatalmente hoje ela vai manifestar essa característica de personalidade. Vai carregar coisas consigo, né? Então, personalidade congênita não é só coisas negativas, mas coisas positivas. Uma pessoa alegre, de bem com a vida e tal, ela já vem sendo assim. Sim, né? Mas o ciúme, a inveja, a mágoa, a tristeza, a depressão, o egoísmo, essas outras características que nós chamamos negativas, ou imperfeições, ou inferioridades, ou como no budismo chamam de sementes não virtuosas, né? Então, assim, isso aí vem se manifestando ao longo do tempo. A pessoa que sente raiva, ela não é raivosa hoje porque um evento em sua vida, alguma coisa aconteceu que fez com que ela ficasse com raiva, não. É uma soma de coisas. Exatamente, ela vem sendo raivosa ao longo de sua existência. Quando acontece um evento, que nós chamamos de gatilho, esse gatilho dispara e faz aflorar dentro da pessoa aquilo que ela já carrega com ela. Entendi. Então, assim, se você olhar no seu bolso, você tem várias coisas no bolso. Quem é o responsável pelas coisas que carrega no seu bolso? Você. Eu mesmo. Então, você é responsável pela sua mágoa, pela sua tristeza, né, pela sua dor, pela sua depressão. E o problema é que as pessoas colocam nos outros a responsabilidade pelo aquilo que elas sentem. Verdade, normalmente a gente faz isso. E eu chamo isso de crueldade. Joga para o outro exatamente. O que eu, na verdade, tinha que fazer por mim mesmo. Exatamente. Né? Sou eu que sinto, e por que você é o culpado pelo que eu sinto? É isso aí. Então, a psicoterapia reencarnacionista trabalha em cima disso. Você buscando a maestria pela sua vida. Você sendo o mestre de si mesmo, tomando o leme do seu barco. Assim. Então, assim, toda vez que se manifesta, por exemplo, uma mágoa,
Ai, fulano me magoou. Não, fulano não magoou você. Você se magoou com a mágoa que carrega dentro de si. Né? Tem uma outra visão que nós chamamos em psicoterapia reencarnacionista de contra-raciocínio. Saímos da versão persona para a versão espírito. O que é isso? A versão persona, ela é queixosa, ela é a vítima. A versão espírito, ela diz assim, não, eu compreendo que eu sou a responsável. E na terapia tu consegue trabalhar todas essas tudo questões. isso, tudo isso. E o que é gostoso, Mário, que assim, ó, essa semana assim, eu disse, nossa, se eu não tivesse feito nada até hoje, nada com essa terapia, ou nada de bom na minha vida. Eu atendi uma menina dessa semana que ela estava com depressão pós-parto, um nenenzinho de 40 dias. E os problemas, quando a gente está com depressão, já que você falou de depressão, parece que os problemas ficam muito maiores. Muito grandes, muito grandes. E a gente, uma pulguinha, isso. né? Então, eu atendi essa menina e ela chegou chorando, se debulhando no consultório, né? Daquelas que a gente tem que juntar com a pazinha, assim, né? E carregar no colo. Sim. Conversando com ela, falando sobre esses conceitos com ela e tal, e ela foi compreendendo, foi caindo a ficha dela, né? E eu caí a ficha assim, nossa, ela foi se transfigurando, se transformando, assim, né? E quando ela saiu de lá, 1h30 depois, sim, porque nós não fazemos consultas de 45 minutos. Ah, né? não? Como é que é? Eu não deixo uma pessoa sair do consultório sem estar feliz, ou sem estar muito... Pode levar 2 horas, pode levar mais. Pode levar mais. Geralmente, a média das minhas consultas é 1h15, 1h30, né? Não, assim, não é aquela coisa de 45 minutos e batendo no relógio, não. E a pessoa tem que ser feliz. E a diferença entre a hipnose e a regressão? Ah, tá. A regressão terapêutica... Para as pessoas em casa entenderem, porque às vezes fica essa confusão, né? O que é hipnose, o que é regressão. As pessoas têm muito medo de regressão, né? Isso, assusta um pouco. Eu também não era a favor de regressão terapêutica, até que eu conheci o método da psicoterapia reencarnacionista. E daí eu realmente me apaixonei. Por quê? A regressão terapêutica no método da psicoterapia reencarnacionista, ela é feita com expansão de consciência. Como assim? Por exemplo, nós trabalhamos com os níveis de consciência. Então, assim, nós conversando aqui, lúcidos, nós estamos no nível beta. Né? Se nós fizermos, seria o consciente. O consciente. Tá. Se nós ouvirmos uma musiquinha, né, relaxar mais um pouco, relaxar, a mantrar alguma coisa e tal, nós vamos elevando um pouquinho e entramos em alfa. Que seria inconsciente? Não. Eu digo que é um estado... pré-hipnótico. Pré-hipnótico. Okay. Hipnótico já seria mais o nível teta. Então, a nossa regressão, nós vamos no estado pré-hipnótico. A pessoa fica completamente lúcida. Sabe? Tanto que muitas vezes as pessoas confundem. Mas eu estou aqui ainda. Eu digo, claro, você está aqui. Você está de consciência expandida. Então, na psicoterapia reencarnacionista, você vai fazer regressão, você vai regredir, vai poder recordar existências anteriores de consciência expandida, mas não hipnotizado. Então, isso dá muita segurança, muita Mas aí essa pessoa consegue ter a visão lá, o que ela fez lá no passado e consertar hoje? Vamos dizer, eu fui alguém muito cruel lá no passado e hoje eu posso consertar, mais ou menos isso? Isso. Então, assim, e uma das coisas que eu me apaixonei pela regressão terapêutica na psicoterapia reencarnacionista, primeiro, a regressão ela é completa, ela não para no trauma. O que é completa, Silene? A gente vê toda aquela história da pessoa, ela vê o momento do desencarne, da morte, ela se vê ou indo para o escuro, né? Dá uma passadinha, chamado nas regiões inferiores, né? Ou como os espíritas chamam, eles chamam de umbral, né? Nós chamamos de regiões inferiores, e depois vai para a luz, porque ninguém fica no escuro para sempre. Né? Então a gente vai ajudando a pessoa a recordar até estar na luz, até estar se sentindo bem, até receber tratamentos. Muitas pessoas depois da regressão recebem tratamentos, muitas cirurgias espirituais, Mário, e isso que eu me encanto, sabe? Legal. E daí então a pessoa fica bem, e daí ocorre o que nós chamamos o desligamento, porque uma regressão terapêutica, o objetivo dela é desligar a pessoa daquele sofrimento. Então isso quer dizer que ela vai ganhar alta? Tem uma alta, uma cura ou não existe a cura? Tem
Tem, sim. Então, o nosso tratamento é breve, né? Então, assim, ó. Isso. Mas não, isso não acontece na primeira regressão. Ah, tem que né? ter várias sessões. Isso, assim, tem pessoas que precisam de mais sessões, outras Sim. menos. A nossa média, assim, 4 consultas e 3 regressões, e depois a gente vai fazendo mais algumas consultas, vai espaçando, e quando a gente percebe que, sabe, tá tudo bem, né? Inclusive, muitas vezes é o mentor espiritual da pessoa que diz, olha, não precisa mais, tá tudo bem, né? Então, assim, ó, E tem chance dela voltar a ficar mal? Essa pessoa que ganhou alta, por exemplo? Se ela tiver outras coisas para curar, por exemplo, né? Por exemplo, Que não foi visto antes. Que não foi visto antes. Então, cada vez a pessoa está super bem, super tranquila. Porque lá, quando a pessoa chega, a gente avalia o kit da pessoa. Qual é o kit? O kit da Sirlene, por exemplo. Eu tinha um kit muito forte de mágoa, eu era magoadinha de plantão, ressentida, me sentia inferior. Então, se a gente, de repente, as pessoas estão assistindo, nossa, eu também me sinto isso. Isso, vai se identificar logo. Exatamente, muitas pessoas sentem inveja, ciúmes, eu era ciumenta, né? Hoje não sou mais, né? E, então, assim, ó, a gente vai avaliando o kit da pessoa, ou seja, a personalidade congênita dela. Sim. Quando fazemos a regressão, isso aí aparece, sabe? Isso aí aparece. Eu era ciumenta lá atrás, né? Eu era abandonadinha lá atrás. Então, a gente limpa isso no inconsciente. Quando limpa... Então, tu busca o inconsciente. Exatamente. O nosso objetivo é buscar, porque todos nós... está lá, né, repreendido, né? Exatamente. O que nós somos, Mários? Marionetes do inconsciente. Né? Muitas vezes nós agimos, né? Nós reagimos ao que acontece em função da bagagem que trazemos. Sim. Né? Então, quanto mais consciente nós somos, eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho mágoa, quanto mais consciente da minha bagagem, mais eu tenho condições de orar e vigiar, que como o Mestre Jesus dizia, né? Vigia o quê? Vigia a ti mesmo, vigia as tuas tendências, vigia as tuas características, os teus defeitos, né? Para não incidir em erros. Então, assim, cada vez que a gente faz uma regressão, os mentores da pessoa, isso é muito importante. Primeiro, fazemos regressão completa. Segundo, quem faz a regressão são os mentores espirituais, os guias espirituais ou o anjo da guarda, de acordo com a crença da pessoa. E nós somos auxiliares do plano espiritual. E eles mostram o que você precisa saber. Eu não sei, mas o seu anjo sabe. Eu vou te perguntar, a próxima pergunta vai ser se tu atende individualmente ou casais também. Mas aí a gente vai responder no próximo bloco, pode ser? Ok, pode ser. Ok. Beleza. O programa Motivação e Inovação vai parar para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Motivação e Inovação. Estamos conversando sobre a regressão terapêutica com Sirlene Alves. Né, Sirlene? Estamos batendo papo sobre um assunto muito legal, muito bacana. Sirlene, como eu te perguntei no bloco anterior, dá para fazer com casais, individual? Como é que funciona essa terapia? Isso. Nós atendemos individualmente e também atendemos casais. E é muito interessante porque o casal, quando nos procura, é porque a coisa já não está indo muito bem. Sim, né? sim. Então, o que eu gosto nessa terapia é assim, justamente quando um e o outro assumem a responsabilidade por fazer aquele casamento dar certo. Sim, procurar uma ajuda, né? Já é um passo, né? Exatamente. E daí se percebe assim, porque na psicoterapia reencarnacionista, todo o tempo nós perguntamos por quê. Então, por que você se chama Mário, tem o rótulo de Mário, eu, Sirlene? Por que você está numa casca masculina e eu numa casca feminina? Uma casca brasileira. Por quê? Uma casca branca. Por quê? Por que nós escolhemos essas características? Então, o tempo todo. Então, assim, por que eu escolhi esse parceiro? Por que essa parceira me escolheu? Né? O que eu tenho que aprender com ela e ela tem que aprender comigo? Mas e o tempo todo assim. No casal não vai ter aquela coisa, cada um vai ter um karma diferente, aí como é que é trabalhado isso? E justamente assim, o que é o karma, né, Mário? A gente trabalha bem isso. Muitas vezes as pessoas tendem a pensar que karma é uma coisa punitiva, né? Isso. E, na verdade, karma significa ação. Né? Então, se eu tenho um karma, qual é o meu karma? Meu karma é agir em função do quê? Da minha evolução. Por que eu estou aqui? Para evoluir no quê? Naquilo que eu não sei fazer direito. Eu vim fazer melhor algumas coisas, ou então aprender a fazer... Tive a chance de voltar. Tive a chance de voltar. Isso. E daí eu escolhi esse parceiro. Né? Então, assim, por exemplo, eu sou casada, né? E tenho um parceiro assim, super calmo, super tranquilo. Eu já sou mais agitada, né? Então, o que eu aprendo com ele?
Já sou mais bagunceira, ele mais organizado. Então, assim, ó, eu venho com ele aprender. Ele me ensinou a chegar no horário, sabe? Sim. Então, assim, ó, eu venho com ele assim, a trabalhar disciplina, organização, paciência. Então, a gente tem assim, ó, quais são as qualidades do meu parceiro? São essas. Essas eu não tenho, eu tenho que aprender com ele, então. Ao mesmo tempo, o que ele aprende comigo? Essa flexibilidade, por exemplo. Trabalhar com a soma, né? Exatamente, sempre um vai agregar sim, o outro, sabe? Sim. Por isso escolhemos esses parceiros. Mas vocês têm algumas coisas do passado para resgatar? Claro que sim, em algumas regressões já até os meus mentores me permitiram reconhecê-lo. Né? Que isso é uma das coisas que a psicoterapia reencarnacionista trabalha com a lei do esquecimento. Então, nós obedecemos a lei do esquecimento. Nós só serão reconhecidas as pessoas se for importante para isso for importante para a minha cura e para a cura da outra pessoa. Daí é permitido o reconhecimento de pessoas do passado que hoje estão na nossa vida. Então, hoje me foi permitido reconhecer isso em vidas anteriores e curei algumas coisas e sei por que a gente está junto. Já me foi permitido isso, sim, né? Sim. Então, assim, muitas vezes é permitido isso e as pessoas a partir desse, nossa, olha só, né? Eu estou reclamando aqui do meu parceiro, olha o que eu fiz para ele lá atrás. Muitas né? coisas estão na frente dos olhos e a pessoa não consegue ver, né? Exato. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, um casal, ela não queria ter filhos, ele quer ter filhos. Mas ela, vieram fazer terapia. Mas ela, nas regressões, ela viu que não queria ter filhos, porque em existências anteriores, ela abandonou esse marido com 2 crianças. Então, assim, ó, o medo dela era ter filhos e o casamento acabar, ou não saber cuidar das crianças, ou mesmo abandonar essas crianças. Na regressão terapêutica, ela recordou essa história para perceber o porquê não queria ter filhos e que momento e da desligou. sessão acontece a regressão? Primeira sessão, segunda, terceira, ou não tem um tempo? Não, é assim, ó, geralmente nós trabalhamos assim, uma consulta e em seguida a regressão. Já faz em seguida? Em seguida a regressão. Por quê? Porque se a pessoa está com essa dor, né, aquela história, se vier com um prego no pé, nós vamos tirar o prego. Né? E a pessoa sabe que vai fazer regressão? Tu avisa, se a próxima sessão vamos fazer regressão? Sim, ela tem que se preparar para exatamente, isso, a gente já combina, isso é já combinado. E as pessoas vêm ávidas por regressão, elas vêm doidinhas para fazer. E isso é maravilhoso, porque aquela história, está sentindo uma dor, uma tristeza. Eu, por exemplo, tinha um problema de fibromialgia, Mário. E na minha primeira regressão, eu curei 80% no dia da regressão. Bom. E no dia seguinte, curei os 20%. Uma fibromialgia que eu tratava há 5 anos. Meu Deus. Né? Eu pude ver que, numa vida anterior, eu morri com uma lança nas costas. E justamente no local que era o gatilho para as dores todas. Né? Tratei 5 anos. Me curei numa sessão de 40 minutos. Então, é muito lindo isso. Legal. Por quê? Porque houve aquilo que eu falei, houve o desligamento. Eu desliguei daquela história. Né? Agora, por que eu precisei lembrar daquela história? Né? E veio através de dor. Né? Como é que começou? Começou essa dor quando meu pai faleceu. Né? Quando meu pai faleceu, eu comecei a ter essa dor. Né? E nessa vida onde eu morri com a lança nas costas, minha família toda morreu. Então, a morte do meu pai foi o gatilho. Né? Tem uma conexão. Teve uma conexão, então eu fiquei sintonizada, que é o nosso que nós dizemos. Então, a gente precisa cortar essa sintonia. Agora, por que eu fiquei com essa sintonia? Porque eu vivia sempre com a síndrome do abandono. Eu sempre achava que as pessoas me abandonavam e aquela coisa toda. Então, a partir disso, eu pude ver, minha família não me abandonou. Essa era a minha interpretação. Eles morreram. Então, tudo isso faz parte da evolução da gente. Então, eu vim para crescer, para andar sozinha, para perceber que ninguém me abandona. Então, tu falou em morte agora. Como que as pessoas podem lidar com essa perda, essa coisa da morte, que é uma coisa muito pesada, né, quando a gente perde alguém que a gente gosta muito, né? E deve ter em casa alguém, né, sofrendo nesse momento com isso, né? Como é que a terapia ajuda as pessoas nesse momento? Inclusive, isso é muito interessante. Além de ter terapia individual, terapia de grupo, terapia de casais, nós temos também terapia para crianças, adolescentes, para terceira idade, né? Temos grupos de depressão, temos tudo isso lá no nosso espaço. E nós temos também... Adultos. Adultos e
E A para do essas luto, que é pessoas, essa da morte, a do né? luto, desculpe, a do luto, essa da morte, e também para preparação para crianças, para pais que querem ter filhos, também temos isso. Bacana. Preparamos as pessoas para gerarem o seu filho, sabendo que vão receber um espírito, né? Sim, sim. Então, o do luto. A questão é a seguinte, primeiro nós acolhemos essa pessoa e ajudamos ela a entender o conceito de reencarnação. Isso é muito importante, né? E, além do conceito de reencarnação, conseguimos ajudá-la a entender que, na verdade, não pertencemos a ninguém a não ser a Deus. Então, Tem logo, um livro que diz, né? Ninguém é de ninguém. Ninguém né? é de ninguém. Então, assim, Da assim, Zíbia, Mário. né? Zíbia Gasparetto, né? Isso. Então, assim, ó. Então, não perdemos nada. Porque não éramos o verdadeiro dono. Sim. Então, o legítimo dono é Deus. Então, já não temos essa condição de perder, saímos dessa condição de perdedores. Nós essa pessoa está ausente do nosso convívio visual, mas o meu convívio energético, ela continua. Porque eu não Tanto que deixo... muita gente sente a presença, né? Sente a presença, e é comum. Sonha. Isso. E quanto mais a pessoa sofre e se apega, isso é muito importante, Mário. Essa tua pergunta foi fantástica. Porque para esclarecer as pessoas, quanto mais sofre, quanto mais preserva as coisas das pessoas, mais prende ela aqui na Terra. E ela sente uma dor imensa e não consegue relaxar. Os dois. Sofrem os dois. Tem um filme muito interessante que eu recomendo aos telespectadores, se chama O Anjo. Pode ir lá baixar na internet, é gratuito. O Anjo. Hoje, O Anjo, que fala sobre isso e mostra do sofrimento do menininho que faleceu e a mãe entrou em desespero e ficou anos sofrendo pelo menino. Enquanto a mãe sofria, ele estava numa situação assim nebulosa, ele não sabia onde estava, então ele ficou num plano intermediário. Poxa, que legal. E sofrendo muito. Então, assim, nós temos que trabalhar o desapego. Desapego não significa indiferença. Significa assim, ó, eu te amo, mas eu deixo que tu te vás, porque tu precisas voltar para casa. É isso aí. Né? Para o teu verdadeiro lar, que é onde? Com Deus. Eu achei bacana tu falar que o primeiro passo é o acolhimento, né? Eu acho que é nesse momento as pessoas precisam primeiro disso, né? Acolhimento, para depois, sim, essa tua explicação de mostrar o que ninguém é de ninguém, como que funciona mesmo, isso é muito bacana. E toda a nossa terapia, toda, Mário, é fundamentada no amor. Toda é fundamentada no amor. É a mãe que sofre, é o filho que sofre, porque muitos filhos também vêm se tratar, sabe? Muitas vezes é uma mãe muito apegada já em vida também, né? Muitas vezes é um marido que é um obsessor, né? Sabe? Né? Muito exigente, né? E tem esse caso do marido exigente, muitas vezes, tem histórias fantásticas depois. Se tivesse tempo, depois eu contaria, e fantásticas assim nesse sentido, né? Então, assim, ó, é muito importante, toda a nossa terapia é baseada no amor, no respeito, no acolhimento. Para nós, assim, ó, é trazer para o colo e dizer assim, ó, nós vamos dar conta disso juntos. Silene, o sonho é uma maneira de alguém que a gente perdeu se comunicar com a gente? Exatamente. Isso. Como é que vocês interpretam o sonho? Exatamente. Então, nós vemos os sonhos assim. Muitas vezes é uma premonição, às vezes é uma intuição, tá? E às vezes, assim, sonhos repetitivos. Isso eu ia falar, repetitivo. Sonhos repetitivos, muitas vezes é uma sintonia com o passado. Né? Alguma coisa que eu preciso esclarecer, então está aflorando, está vindo à tona para quê? Para ser curado. Então, as pessoas até comentam isso, que no sonho é tão presente, tão vivo, né? E a pessoa não está mais viva, mas no sonho está vivo. Isso. Tem essa confusão. E é lindo, porque quando você dorme, o corpo dorme, mas o seu espírito não dorme. Sim. Então, você é retirado do corpo e você vai para onde está essa pessoa. Né? Você vai, que a gente chama projeção astral, você vai para onde essa pessoa está. Se essa pessoa está num lugar bom, você pode ir até lá, se for permitido. Né? Ou se está num lugar ruim, também você pode ir até lá, se for permitido. Você pode, inclusive, ajudar no resgate dessa pessoa nesse lugar ruim. Muitas vezes, ele só vai receber o acolhimento, só vai aceitar o acolhimento de alguém que ele ama. Então, eles pegam você do corpo, né, os mentores dessa pessoa e os seus, pegam você do corpo, levam lá onde está essa pessoa, acolhem ele, socorrem essa pessoa, levam para a luz, para o tratamento, né? E depois colocam você bonitinho no seu corpo de novo. Sim. Você fez a sua tarefa e nem se lembra. Sim, se não se dá conta. Pensa assim, eu sonhei.
Queres falar um pouco do teu trabalho? Tem um site, né? Temos o site. Como é que é o teu site? www.sirlenealves.com.br. Acho que está na tela, o Marcondes vai colocar na tela ali o teu site. Isso. Teu contato, se as pessoas se interessarem em saber, conhecer mais essa terapia, como é que faz? Isso, pode ser através do nosso e-mail, sirlenefloripa@yahoo.com.br. O teu e-mail tem lá no teu site? Tem. Então o teu site já está na tela, está aparecendo já o teu site? Isso. Tá. Através dos nossos telefones também, né? Qual é o telefone? 3369-1859 ou 9971-1370. Tu trabalha com agendamento? Trabalho com agendamento, mas trabalho também com emergências espirituais. Sim, que acontecem muito, né? Acontecem muito e a gente sempre vai acolher as pessoas. Porque digo sempre, Mário, que nós estamos aqui a serviço. Verdade. A serviço da luz, a serviço da verdade, a serviço da justiça. Estamos a serviço. Sim, é isso aí. Obrigado pela presença, Obrigada, adorei o papo. Eu também, Mário. Vamos marcar outra, porque eu acho que, né... Não esgotamos. Não, esse assunto a gente consegue ficar falando vários dias e não se esgota nunca, né? Muito bom, né? É verdade. Obrigado pela presença. Obrigada também, Obrigado. Eu queria convidar as pessoas em casa para conhecerem meu site e quiserem assistir outros vídeos do programa Motivação e Inovação, entre no site www.mariopalestras.com.br. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. O programa Motivação e Inovação vai sortear um jantar para um casal no valor de R$100. A Cantina de Bernardi fica na rua Jardim Olívio Amorim, número 10, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. O telefone da Cantina de Bernardi para reservas é o 3223-2321. E para participar desse sorteio, você deve enviar uma mensagem de texto para o telefone 48 8827 8665, com seu nome, endereço e e-mail. Ou enviar um e-mail para contato@mariopalestras.com.br. Viva bons momentos de Bernardi. Olá, agora eu quero falar para vocês da farmácia Alana Mai. A Alana Mai fica na Rua Tiradentes 153, Florianópolis, Santa Catarina. O site da Alana Mai é www.alanamai.com.br ou no telefone 48 3223 4800. A Alana Mai tem a pílula da juventude, florais e estimulante sexual. E todo mês você pode ganhar uma limpeza de pele na Alana Mai. Para isso, você deve mandar um e-mail para contato@mariopalestras.com.br com seu nome e endereço completo. E quando pensar em medicamentos, o nome é Alana Mai. Olá, eu sou Mário Palestras e seja bem-vindo ao plano comercial do programa Motivação e Inovação. O programa Motivação e Inovação é exibido na Primer TV e é apresentado semanalmente por mim. O programa é exibido todos os domingos às 11h30 da manhã, com reprise nas quartas-feiras às 21 horas e sextas-feiras às 11 horas da manhã. Eu quero conhecer a sua empresa e juntos vamos montar um plano comercial para aumentar as suas vendas. Entre em contato comigo. Meu e-mail é contato@mariopalestras.com.br ou no telefone 48 8827 8665. Estou esperando você.